Atenção Brasil, atenção católicos, evangélicos e espíritas, atenção todos. A partir de agora, milhares de pessoas estarão aproximando-se de Deus. Venha você também unir a sua fé com este povo que crê no poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o seu momento. Esta é a Igreja Internacional da Graça de Deus em seu lar. E com vocês, a bênção de Deus. Iniciando a nossa programação de hoje, vamos estudar um pouco do nosso curso Fé. Sabemos pela palavra de Deus que o povo sofre porque lhe falta conhecimento. Pedimos que você preste atenção ao que o Espírito Santo lhe revelará dentro da palavra de Deus. Dividimos o curso Fé em módulos, e cada módulo se divide em lições, nas quais o missionário R.R. Soares exporá as verdades eternas na sua profundidade, mas com uma simplicidade tão grande que todos poderão entender. Vamos ao curso Fé. Muito bem, amigos, aqui estamos para a continuação do nosso curso Fé. Nós estamos agora iniciando o módulo 2, cujo título é Como Tomar Posse da Bênção. E essa é a lição de número 1. E o título dessa lição é A Missão de Jesus, parte A. Nós vamos estudar hoje que, além da missão especial, a principal do Senhor Jesus, que ele teve do Pai, de vir ao mundo salvar a humanidade, o Senhor Jesus também tinha como missão nos ensinar os princípios da fé, ensinar o ser humano como é que ele poderia ser vencedor em todas as coisas, porque a obra de salvação de Deus não era uma obra simplesmente, vamos dizer assim, para salvação eterna, mas além da salvação eterna é reconduzir a pessoa a ser de Deus completamente e a ter Deus com ela e usufruir assim de todas as bênçãos de Deus. Então hoje eu gostaria de estudar com você sobre a palavra de Deus, quando ela fala sobre a missão do Senhor Jesus. Se você tem a Bíblia com você, você poderia abrir em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38. Aqui o Espírito Santo resume para nós qual era a missão do Senhor Jesus aqui na terra, qual foi a missão de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, diz assim: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então aqui, segundo o Espírito Santo, nós temos o ministério de Jesus, a missão. E nós podemos dividir esse ministério, essa missão, em 3 partes. Primeiro, ele foi ungido pelo Espírito Santo e com o poder de Deus. Segunda parte, ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. E terceira parte, Deus era com ele. Isso aqui tem muito material e nós vamos estudar, vamos aprender com o Espírito Santo. Se não der para nós estudarmos tudo isso na primeira lição de hoje, na parte A dessa primeira lição, nós vamos para a parte B, C e quantas partes Deus mais desejar nos conceder. Nós estamos vendo então qual foi o ministério, a missão de Jesus. Por exemplo, aqui na primeira parte do versículo diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder. Entenda bem, sem esta unção do Espírito Santo, sem o poder de Deus estar em Jesus Cristo, ele não podia fazer o que ele fez. E na verdade, ninguém conseguirá fazer a obra de Deus, ninguém conseguirá fazer algo grande se não tiver essa unção de Deus. Se a pessoa não estiver possuída dessa unção, ela pode fazer algo assim passageiro, mas eterno, algo completo, assim espiritual, ela não conseguirá se não tiver essa unção. Aí alguém pode perguntar o seguinte: mas missionário Soares, o Senhor Jesus não era Deus? Era e é Deus. E por que ele precisava então da unção? Mas nós temos que entender o seguinte: o Senhor Jesus veio, além de ser o nosso exemplo,
E ele não teve a unção só para nos dar o exemplo, não, também. Mas ele veio como homem. Jesus não veio como Deus, não. Se você tiver a Bíblia aí, você pode abrir em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Filipenses é Novo Testamento, fica depois de Romanos, 1, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Capítulo 2, versículos 6 e 7 diz o seguinte: o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa que se devia aferrar. Deixa eu pegar uma outra tradução aqui, porque existem umas traduções que eles colocam umas palavras que às vezes as pessoas têm dificuldade para entender. Eu estou aqui agora com a edição corrigida da Sociedade Bíblica, e Filipenses 2, versículos 6 e 7. Deixa eu ler aqui dessa tradução, porque fica mais fácil para a gente entender. Diz o seguinte: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Quer dizer, o Senhor Jesus, nós sabemos que Ele é Deus. O Senhor Deus são três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Ele mesmo disse: eu e o Pai somos um. Mas Ele não teve assim aquele cuidado de querer ser igual a Deus. Ele não veio como Deus. Como é que Ele veio? Versículo 7 diz aqui de Filipenses capítulo 2: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Há outros versículos na Bíblia que falam desse trabalho de Jesus, que o Senhor Jesus veio não como Deus, mas veio como homem, como eu, como qualquer outro homem. A única diferença foi que Ele nunca pecou. Agora, como homem, Ele deixou toda a sua glória lá nos céus. Ele despiu-se, Ele esvaziou-se de si mesmo e tomou a forma de homem. Aqui na tradução corrigida diz que Ele aniquilou-se. Ele se destruiu, quer dizer, Ele não veio como Deus dar um show aqui. Ele veio exatamente como R.R. Soares como você, como qualquer pessoa. E por isso Jesus precisava de ser batizado nas águas por João Batista. O João recusou na hora: não, mas eu que desejo ser batizado por ti, tu vens a mim. E Jesus disse: olha, deixa por enquanto. O que Jesus queria dizer para João Batista? Deixa por enquanto. Vamos entender o que o Senhor Jesus queria falar. Ele queria mostrar para João Batista que ele, obedecendo ao Pai, ele precisava passar também pelas águas. É claro que Jesus não tinha o corpo da carne, não tinha o corpo do pecado. O Senhor Jesus estava dando ali um exemplo para nós. Nós precisamos. Eu não entendo como existem pessoas que aceitam Jesus como Salvador e não querem ser batizados pelas águas. Ficam relutando, adiando: não, mas um dia, quem sabe. Não, nós temos que abrir os olhos e praticar a palavra de Deus. Então ele foi batizado pelas águas. Depois que ele foi batizado, o Senhor Jesus então veio o Espírito Santo sobre ele, foi cheio com o Espírito Santo de Deus. E depois que Jesus foi cheio com o Espírito Santo, diz a palavra de Deus que ele recebeu a unção de Deus. Sem esta unção, o Senhor Jesus não podia fazer o que ele fazia. Agora, dá para entender alguns filhos de Deus que acham que não precisam do batismo com o Espírito Santo? Não, esse batismo foi só para a época dos apóstolos. Jesus recebeu o batismo antes de ter apóstolo. Então, foi um pouco antes, na inauguração do seu ministério. Não, mas o último apóstolo cessou. Isso é história fiada, meu irmão. Isso é conversa de quem não tem o carinho de se firmar na Escritura, de procurar o que a palavra de Deus diz, de descobrir e de se firmar na palavra. Aí fica inventando história daqui, história dali. Entenda o seguinte: se nós observarmos bem, o ministério de Jesus só começou quando ele foi batizado lá no Rio Jordão. Quando ele recebeu, depois de batizado nas águas, recebeu a unção do Espírito Santo. Até então Jesus não fez milagre nenhum. Existem pessoas que contam umas histórias aí que não passam de mentiras, como um cidadão escreveu uma vez, um grande pensador, que quando Jesus era criança, ele fazia pombinhos de barro, soprava e os pombinhos saíam voando, batendo asas. É uma mentira deslavada. Você sabia que Jesus nunca fez milagres, né? Não, um missionário fez sim. Uma vez tinha um coleguinha dele que estava com uma dor de cabeça, ele foi lá, pôs a mão, orou e foi curado.
Tudo isso é desconhecimento da palavra de Deus. Você abre a Bíblia em João, capítulo 2, o Espírito Santo, registrando aqui através do apóstolo João, conta que houve um casamento em Caná da Galileia. E Jesus, e toda a família de Jesus, a sua mãe, foi até lá. Está aqui em João capítulo 2. Ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia, estava ali a mãe de Jesus. Também foi convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Jesus já tinha discípulos, ainda não fazia milagres. Bom, faltando vinho, a mãe de Jesus disse: não tem vinho. Disse Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: enchei d'água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse Jesus: tirai água agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou água feita em vinho, não sabendo onde viera, porque se bem que sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo mundo põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou, olha a palavra que o Espírito Santo diz aqui, Jesus principiou assim os seus milagres em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então ali foi quando os discípulos creram em Jesus, viram que algo fenomenal tinha acontecido, porque estavam presentes, quando Jesus deu aparentemente uma bronca em Maria, só que não era uma bronca. O que Jesus estava mostrando para Maria é que da parte dele de Deus, e que ele não ia abrir mão para ser agora dirigido por ela, que ela, mãe dele, está certo, cuidou dele, o protegeu, fez o que uma mãe faz com o filho, mas agora ele estava se revelando como o Salvador da humanidade. Agora, por que ele conseguiu fazer esse milagre? Porque Jesus tinha a unção do Espírito Santo de Deus. Sem esta unção do Espírito Santo, você pode esquecer que não vai funcionar. Ah, missionário, eu discordo do senhor, uma pessoa pode dizer. Mas uma vez eu não tinha a unção do Espírito Santo, eu orei e uma pessoa foi curada. Bem, existem algumas coisas que podem explicar o porquê que a pessoa consegue fazer. Primeiro, a palavra de Deus promete que o Senhor Deus responde a orações. Eu estou falando aqui em fazer a obra de Deus, não numa emergência dessa. Segundo, o Senhor Deus, Ele tem misericórdia do povo, Ele é soberano, Ele pode fazer. Eu sei de pessoas que não tinham ouvido a palavra de Deus e gritaram: se tem um Deus dos céus, se revela a mim, não há necessidade tal. Aquele mal foi embora, e tempo depois eles então ouviram a palavra de Deus, se converteram e estão até pregando o Evangelho. E existem também algumas coisas, alguém pode discordar, mas é verdade, em